Boa noite. Nós somos um grupo de engenharia da FAESA composto por Esther Carvalho, Esther Simmer, Felipe Guerini, Guilherme França, Johan Schwartz e Ronald Fantoni. E vamos apresentar o nosso pré-projeto de uma balança digital. O nosso projeto consiste na construção de uma balança digital, como foi pedido no projeto entregador. Mas com a dificuldade da pandemia, acaba que fica um projeto muito conceitual. A escolha do material foi discutida em sala de aula, e ficou por nossa conta fazer a pesquisa e optar pelo material que vamos utilizar. Mas para a gente construir a balança, primeiro a gente tem que entender o conceito de uma. A balança é um aparelho utilizado para medir o peso das coisas, e acaba que tem muito no nosso cotidiano. Tem tanto em supermercados, desde a laboratórios de química, que mede reagentes, do posto da PRF para medir grandes cargas de caminhões. A nossa balança vai ser uma balança digital, com componentes mecânicos, por exemplo, mola, e componentes elétricos, por exemplo, o Arduino e o sensor. Assim, dando uma exatidão maior no valor. O objetivo geral é a criação de uma balança digital com componentes mecânicos e elétricos, utilizando os princípios da lei de Hooke e os conceitos de técnica de programação, para garantir a criação de uma balança digital com números precisos. Os objetivos específicos foi dividido pelo grupo em pequenas tarefas para o desenvolvimento da balança, consistindo em a pesquisa para o funcionamento da balança, o passo a passo para a sua construção, a análise de sua estrutura, a utilização da programação nos Arduinos, a aplicação dos conceitos físicos e de cálculo e, por último, a análise da balança. A ideia do projeto foi proposta pelo professor para desenvolvermos um conhecimento técnico. A ideia é extrair nosso conhecimento teórico e realizá-lo em atividades práticas. Isso se torna um desafio, pois para aplicá-lo na prática, precisa de vários ramos do conhecimento em áreas diferentes para a criação da balança. A mola é um dos principais componentes que vamos utilizar na construção de nossa balança. Sua função é captar a deformação mecânica através de sua compressão, assim determinando o peso do objeto. Em meio a vários tipos de mola, temos a de distensão, que inicialmente é comprimida até que uma força externa seja aplicada na tentativa de estendê-la. E também temos a mola de torção, que possui duas hastes perpendiculares, que assim que uma energia for aplicada, ela será torcida em torno de seu eixo. Mas em nossa balança utilizaremos a mola de compressão. Elas são estendidas em seu estado inicial até que uma força externa implique para que a mola seja comprimida. Assim, podemos medir a tensão sofrida pela mola e com esses dados poderemos descobrir a massa do objeto em questão. Para explicar o princípio da física em nosso projeto, citamos a lei de Hooke, que afirma ser possível calcular a força exercida sobre um corpo elástico e assim determinar a sua deformação. E com isso temos a fórmula F é igual a K vezes ΔX, onde F representa a força elástica, K representa a constante elástica e ΔX representa a mudança sofrida no comprimento da mola. Bom, agora eu irei falar um pouco sobre Arduino e sensores de distância. O Arduino é uma plataforma de prototipagem, ou seja, é uma plataforma de criação. O seu maior intuito é ajudar na criação de projetos de eletrônica e programação. Os tipos de Arduino são divididos em modelos de placas como o Arduino Uno R3, o Mega 2560 e o Arduino Dui. O Arduino escolhido para ser usado no nosso trabalho foi o Arduino Uno R3, pois o Arduino Uno R3 é para quem está começando a entender e está querendo executar um projeto, ele é muito mais fácil de se mexer. Agora, iremos falar sobre os sensores. Escolhemos dois tipos de sensores que ambos podem ser integrados ao nosso projeto. Um é o ultrassônico e o outro é o laser. Ambos podem ser integrados ao Arduino. Adquirimos conhecimentos através de alguns sensores que podem ser integrados ao Arduino. Entre eles é o sensor ultrassônico e o sensor a laser. O sensor ultrassônico ele é comumente usado. Ele funciona semelhante a um sonar, onde emite uma onda sonora de alta frequência, onde que é convertida em sinais eletrônicos. Já o sensor a laser, ele emite um feixe de luz. Esse feixe de luz se reflete sobre o objeto a ser medido. Para que possamos calcular a distância entre o ponto zero do prato da balança,
do prato da balança, é necessário que essa distância seja transformada através de cálculos e conceitos físicos em valores de massa. Continuando com os componentes eletrônicos, nós vamos ter a fonte de alimentação. Ela é responsável por transformar a energia alternada em energia contínua e assim facilita a alimentação elétrica da balança. Temos também os cabos jumpers que, quando conectados a jumpers, podem alterar e regularizar diversas funções dentro do sistema. Além disso, temos os displays LCD ou LCD, que são responsáveis pela linguagem visual, ou seja, eles podem transmitir imagens, vídeos, mas nesse caso texto. E por último, o protoboard, que nada mais é do que uma placa de ensaio ou uma matriz. Nela você pode fazer diversas ligações e circuitos elétricos sem que haja necessidade de soldar o aparelho. Por isso, literalmente, uma placa para ensaiar experimentos. Além disso, temos também as linguagens de programação. E eu estou falando da C++. A C++ é uma linguagem baseada na linguagem C. Porém, ela tem novos componentes e novos elementos. E o Tinkercad, que é uma plataforma digital online gratuita para diversos estudantes que não têm acesso manual e podem fazer experimentos ali. Com base nos conhecimentos adquiridos pelo grupo, discutimos a respeito de qual seria o formato, a estrutura e também a localização de cada componente, seja mecânico ou eletrônico, da balança, para que pudéssemos ter a funcionalidade de medição da balança com êxito e também um melhor design na sua construção. Em primeira análise, discutimos qual seria a estrutura da balança. Então, chegamos à conclusão que a balança seria uma balança composta por plástico, então toda a sua parte externa da balança vai ser de plástico. Essa balança que vai ter um formato de 30 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Essa balança vai ser feita para suportar até 12 quilos. Então, quando colocado um objeto sobre o prato de apoio, vai medir até 12 quilos. Esse prato de apoio vai ser um prato de apoio feito de metal. E diferente das balanças convencionais, vamos fazer uma balança para que o prato de apoio seja interno. Como isso vai funcionar? O prato de apoio, quando colocado um objeto acima, um objeto com uma massa, esse objeto vai fazer com que esse prato de apoio tenha um deslocamento na sua altura. Então, o prato de apoio ele vai se deslocar por dentro da balança. Então, sua estrutura não vai ter nenhum deslocamento, apenas o prato que vai deslocar na sua altura. Um importante componente a ser escolhido e posicionado de forma correta são as molas. O nosso projeto vai contar com 4 molas. Essas molas tendo um comprimento de 24 centímetros quando não comprimidas e 10 centímetros quando comprimidas. Essas molas trabalharão afastadas 3 centímetros da parede da estrutura. Por que esses 3 centímetros? Tendo em vista que o sensor de distância vai ficar centralizado na balança, medindo a distância entre seu ponto zero e o prato de apoio na balança, quanto mais próximo a mola, menor vai ser o balanço, então menor vai ser a variação, assim calculando melhor a distância. Essas molas vão ser presas à estrutura da balança com pequenas placas de metal e parafuso, para que não haja o deslocamento dessas molas durante a medição. Outro importante componente vão ser os pinos. Foram escolhidos 4 pinos de 11 centímetros. Para que vão servir esses pinos? Durante a medição de um objeto, quando esse objeto tiver aproximadamente 12 quilos, esses pinos vão permitir que quando o prato de apoio quase encostado na mola 100% comprimida, não haja um balanço do prato de apoio e uma variação na distância. Então, esses pinos 1 centímetro menor vai permitir com que aproximadamente 12 quilos esse prato de apoio permaneça 100% o seu balanço. Também, outra vantagem desses pinos é que não vai permitir com que a mola seja 100% comprimida. Então, quando chegar uma porcentagem de que essas molas vão ser comprimidas, os pinos vão parar o prato, assim aumentando a vida útil das molas. O funcionamento da balança conta com diversos dispositivos eletrônicos. Esses dispositivos que vão ser responsáveis pelas medições físicas encontradas a partir dos componentes mecânicos e fazer com que todas essas medições se transformem em um único valor, o valor de massa.
O nosso principal dispositivo eletrônico na balança será o Arduino Uno R3, que juntamente com o protoboard vai coletar informações, processar essas informações e fornecer essas informações aos dispositivos de entrada e os dispositivos de saída. O dispositivo de entrada seria o nosso sensor de distância. Esse sensor que vai ser responsável por medir a distância entre o seu ponto zero e o prato de apoio e fazer com que essa medição seja passada para o dispositivo de controle, seja processada e passe para um dispositivo de saída. O nosso dispositivo de saída vai ser o LCD. O LCD, que é uma pequena placa que mostra exatamente o valor que é disponibilizado no dispositivo de controle. Então, quando houver a medição de um objeto, aparecerá o valor em massa, mais precisamente na unidade de medida quilos, na sua placa que vai ser disponibilizada para o leitor.